Pessoal, os bolsonaristas estão em pânico com a posse do Lula porque as revogações já começaram. E aliados próximos do Bolsonaro têm certeza que o Xandão planeja a prisão do Bolsonaro. Resta saber se vai ser agora ou mais pra frente. Tudo isso abre uma grande janela de oportunidade para o Lula negociar com o Congresso, porque o Centrão não sabe fazer oposição sem ser a oposição fisiológica e precisa do bolsonarismo para pressionar o Lula. Só que a oposição bolsonarista está desarticulada no momento. E na sua opinião, o Xandão tem que prender o Bolsonaro agora ou tem que continuar com esse terror psicológico? Você acha que mais bolsonaristas além de Bolsonaro serão presos? Deixe seu like se você gosta de ver o terror psicológico Bolsonaro e se inscreva no canal. Quem trouxe essa informação para nós sobre a certeza que o Xandão planeja a prisão do Bolsonaro foi o Rodrigo Rangel do site Metrópolis. Segundo Rangel, aliados muito próximos do Bolsonaro têm certeza que o Alexandre de Moraes está planejando a prisão do Bolsonaro. Tudo bem que essas figuras, eles têm aí delírios persecutórios. O Bolsonaro acha que todo mundo persegue, que todo mundo vai traí-lo. E de fato é verdade, não é? Porque é esposa, é vice, é todo mundo, até filho, né? Todo mundo trai o Bolsonaro. Só que a questão que eles querem saber é o timing que a prisão vai ocorrer. Eles acreditam que o Xandão pode decretar a prisão do Bolsonaro agora, no início de janeiro, mas também o Xandão pode continuar com o Bolsonaro embaixo de sua alça, para evitar ali movimentos do Bolsonaro contra as instituições republicanas. Porque mesmo derrotado, o Bolsonaro tem um ativo de 58 milhões de votos. Então é muita gente que o Bolsonaro tem e pode mobilizar. Agora, quem está muito inseguro com relação a essa possibilidade do Alexandre de Moraes é o Mauro Cid, aquele ajudante de ordens do Bolsonaro que foi incriminado junto com o Bolsonaro pela Polícia Federal. Você sabe dessa história, o vídeo tá aqui no card para que você possa entender melhor quem é o Mauro Cid, que inclusive está com o Bolsonaro lá em Orlando, fugido. E é bom que eles tenham medo, porque o Lula já começou a revogar algumas ações do Bolsonaro. Logo após a cerimônia de posse, dos seus dois discursos muito contundentes, uma posse muito simbólica, eu fiz vídeo falando sobre a posse do Lula, link aqui no card. O Lula já começou algumas revogações do Bolsonaro. As primeiras revogações foram com relação ao decreto, alguns decretos sobre armas principalmente, e também da desoneração da folha de pagamento ou desoneração de grandes empresas. Essa desoneração de grandes empresas, foi um decreto feito pelo Bolsonaro e assinado pelo Hamilton Mourão. Isso teria um impacto nos cofres do governo de até 5,8 com B de bola, bilhões de reais. Esse decreto ele era esperado que fosse ser revogado mesmo, pessoal. Só que o Mourão assinou esse decreto na calada da noite, nas últimas horas do governo Bolsonaro, possivelmente para provocar desgastes ao governo Lula. E eu sei que você está esperando o decreto ou a revogação dos sigilos de 100 anos do Bolsonaro. É claro, todo mundo quer saber com quem que Michele se encontrava no Palácio da Alvorada, com quem que o Carluccio visitava, quantas vezes e quais foram os assuntos dos pastores do MEC que se encontravam com o Bolsonaro desde 2019. Todo mundo quer saber isso. Os gastos do cartão corporativo, mas o Lula não vai fazer isso por agora. Mas no momento que ele já assinou algumas revogações, ele pediu um pedido para a CGU, que é a Controladoria Geral da União, para avaliar esses sigilos de 100 anos do Bolsonaro. Quais deles podem ser revogados e quais não podem. Porque o Lula quer evitar parecer que ele está fazendo uma espécie de revanchismo político e também de perseguições. Então ele está fazendo muito bem. A CGU vai analisar caso a caso e aqueles que não forem de interesse privado do Bolsonaro ou daqueles que estão protegidos pelos sigilos, todos esses sigilos serão revogados. O que você acha disso tudo? Você quer que os sigilos sejam revogados? O que você achou da posse do Lula? Coloca nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Enquanto estava rolando a posse, isso é muito importante, pessoal, porque essas revogações do Lula, principalmente dos sigilos de 100 anos, vão colocar pressões em cima do Bolsonaro. Pressões fortes. E para se proteger, o Bolsonaro vai precisar dos seus manifestantes. Só que enquanto estava rolando a posse do Lula, os manifestantes que estavam acampados ali à frente do QG do Exército, em Brasília, começaram a ir embora. Porque de fato eles viram que não vai acontecer absolutamente nada.
Alguns mais fanáticos continuam lá, né? Porque não tem para onde ir, já foram chifrados por todas as esposas, perderam os empregos e de fato isso aconteceu. Então eles não têm mais nada, eles estão lá. Só que enquanto o Lula estava subindo a rampa e recebendo a faixa pelo povo brasileiro, ou do povo brasileiro, os bolsonaristas começaram a ficar desapontados e tiveram ali um sentimento de resignação. Falaram assim, poxa, foi para isso que nós ficamos orando, colocamos nossos joelhos no chão? Para de fato o Lula receber a faixa? Então eles começaram a ficar muito desmobilizados e começaram a ir embora. Mas é claro que o Lula iria receber a faixa. E essa crença bolsonarista que o Lula não seria empossado presidente da República mostra um pensamento muito pueril, muito infantil mesmo, de pessoas que não conseguiram se desenvolver, ter maturidade na vida, acreditar que um presidente não vai ser empossado, acreditar em teorias da conspiração, mostra uma visão de mundo fantasiosa e muito simplista, típica mesmo de adolescentes de 12, 13 anos. Porque eles são isso, né? Tem um pensamento extremamente infantilizado. Só que essa desmobilização desses infantis bolsonaristas acaba fazendo com que o Bolsonaro perca força, porque ele não tem absolutamente mais nada a não ser essas pessoas. Já que o Bolsonaro é um ex-presidente brasileiro, ele não tem mais as prerrogativas do cargo, muito menos a força burocrática que o cargo dá para ele, com poder e influência. E sem os poderes burocráticos do cargo, Bolsonaro só tem os votos. E quando se fala só tem o voto, é muita coisa, porque o Bolsonaro tem 58 milhões de votos. É muito voto. Só que para ter acesso a esses votos, ele precisa colocar a população, de fato, em engajamento. Só que ele não pode fazer isso. Primeiro porque ele foi aconselhado a submergir para evitar problemas políticos, ele vai ter que ficar em silêncio, claro. E a mobilização dele está perdendo a força. E isso tem um impacto óbvio e claro na oposição. Pelo seguinte, o Centrão, pessoal, ele não sabe fazer oposição a nenhum governo. A única oposição que o Centrão faz é aquela oposição fisiológica. Eu tenho aqui 50 deputados e eu quero uma contrapartida por parte do governo para que a minha bancada vote junto com você. Só que o Centrão, pelo fato de ele fazer só oposição fisiológica, ele não consegue pressionar o governo para desgastar o governo em termos de aprovação e popularidade. Ele consegue desgastar politicamente, mas ele não consegue fazer o barulho das ruas, da mobilização que de fato desgasta o governo. O Centrão vai precisar justamente do bolsonarismo, que é a oposição, podemos dizer, mais organizada, maior e mais barulhenta. Então o Centrão usa o bolsonarismo como se fosse uma trombeta para desgastar Lula. Só que sem a articulação, sem a mobilização bolsonarista, o Centrão perde a força popular para desgastar Lula e ter uma condição melhor de negociar. Essa é uma questão importante. Além disso, vários e vários deputados bolsonaristas também estão receosos com as pressões da justiça que eles podem sofrer. Porque há uma expectativa, você já sabe, também já fiz vídeo, vou deixar o link aqui no card, de parlamentares bolsonaristas ou de correligionários bolsonaristas que agora, com a posse de Lula, possa haver aí um pacote de maldades e perseguições jurídicas. Porque sem o Bolsonaro eles perdem os poderes. E nós estamos vendo toda a mudança de comportamento do Augusto Aras. E se os deputados bolsonaristas estão com medo, eles também perdem o seu ímpeto na hora de pressionar, na hora de fazer oposição. Porque eles não estão interessados em cargos. Mas o Centrão precisa dessa relação quase que parasitária com o bolsonarismo para que o bolsonarismo desgaste Lula. Só que se nem os parlamentares têm condições de fazer isso, a força do Centrão diminui. E isso abre uma grande janela de oportunidade para o Lula negociar com o Congresso. E Lula vai precisar aproveitar todas as possibilidades que ele tem quando a oposição estiver desarticulada. Porque a legislatura que vai começar agora em fevereiro, porque o ano legislativo começa em fevereiro, vai ser muito diferente da legislatura de 2018. Lula vai enfrentar um Congresso muito mais conservador, bolsonarista e com um pensamento diferente do seu. Se já foi difícil negociar com o Congresso agora na PEC da transição, a partir de fevereiro vai ser bem mais complicado. Então Lula precisa aproveitar todas essas oportunidades que lhe forem dadas para conseguir extrair ali os seus dividendos políticos. Vai ser divertido o ano de 2023. Pânico bolsonarista, negociações no Congresso, vamos acompanhar tudo aqui no canal.